Pessoal, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre a linha 1, a linha do exame da glândula mamária. Essas técnicas que a gente descreveu são técnicas que estão descritas no Manual de Bovinos, que foi elaborado pelo Ministério da Agricultura para aquela padronização que a gente falou anteriormente. Bom, em que consiste o exame da glândula mamária? No que diz respeito à técnica, o que a gente precisa fazer? Primeiro, inspecionar visualmente a glândula mamária. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é olhar, não tem jeito. A visão é o primeiro dos nossos sentidos. E aí você vai olhar o aspecto visual, ver se ela tem a aparência normal que ela costuma ter, desse aparência rosáceo amarelada, ver o úbere como está por fora, os tetos, ver a integridade dos tetos, se tem sinal de inflamação, se tem sinal de míase. Fez essa parte, o que a gente vai fazer? Efetuar a palpação da glândula mamária. Então, às vezes, ela pode estar aparentemente saudável por fora, mas por dentro pode ter algum tipo de alteração. Então, nessa palpação, você vai identificar possíveis anormalidades, caroços, podem ser aí granulomas de tuberculose, abscessos, massas, neoplasias. Isso tudo vai te ajudar a perceber a integridade desse órgão. Terceira coisa que a gente vai fazer, incisão dos linfonodos retromamários. Então a gente vai fazer a incisão longitudinal desses linfonodos, sempre a incisão longitudinal, para procurar algum tipo de lesão granulomatosa, presença de pus, como a gente viu anteriormente. Vai observar também o tamanho, para ver se o tamanho está normal, a coloração está normal. E por fim, a gente vai fazer a incisão do parênquima da glândula. Então nós vamos fazer incisões profundas no parênquima. Como eu já disse em outros treinamentos, o úbere, a glândula mamária, ela não é um órgão como um todo, ela é dividida em quatro glândulas, cada glândula dessa é parcialmente independente. Então a gente tem que incisar essas quatro glândulas para ver se não tem a presença de pus, presença de mastite em nenhuma dessas glândulas, para ter certeza absoluta de que não existe nenhum tipo de patologia ali. Esse aqui é o novo ábaco que colocaram pra gente, né? O ábaco de Uber, a gente já está utilizando. E quais são as duas coisas para se notar nesse ábaco? Primeira, ele traz aqui as já conhecidas da gente, que a gente comentou em outras aulas, alterações restritas. Então, o que vão ser essas alterações restritas? Vão ser, por exemplo, alguma anormalidade pequena na glândula mamária, é, algum tipo de papilomatose, que são aquelas verruguinhas presentes na parte externa do úbere, ou então um teto com uma formação, esse tipo de coisa. Ou então algum defeito na glândula mamária que você perceba que é muito local e não tenha necessidade de desviar para o DIF. Isso vão ser as alterações restritas no úbere. Outra coisa, por exemplo, glândulas mamárias com sinais de lactação. Então você cortou ali e viu que tem colostro, viu que tem leite, aquela glândula também deve ser condenada. Então isso é alteração restrita. E a hemíase, né, famosa bicheira aí como a gente costuma falar no nome vulgar, vê, né, a presença de lesões, de furos, presença de pequenas vermes aí no, no exterior da glândula mamária, né? Às vezes motivado por algum tipo de arranhão que acaba a desenvolver isso. O que eu coloquei aqui atenção especial? Em caso de, em caso de mastites, as, em caso de mastite, abscesso de diferente natureza e sinal de inflamação, desviar a carcaça para o DIF. Então, o que é o sinal de inflamação? Tem os quatro sinais cardinais de inflamação que a gente fala muito na patologia, né? Que é
Dor, calor, rubor e perda de função. Perda de função a gente consegue observar na glândula mamária? Não, porque o animal está morto. Dor dá para perceber? Não, porque o animal está morto. Calor dá para perceber? Não, porque a glândula já foi retirada. Mas o rubor, que é a vermelhidão, a gente consegue observar. Então, como a gente viu anteriormente aqui, a glândula mamária ela tem esse aspecto rosa avermelhado. E aí, se você pega uma glândula mamária, incisa e vê que ela está muito vermelha, é sinal que essa glândula mamária provavelmente ela tem mastite, entendeu? Então, tipo, a, a mastite, o sinal de inflamação, ele não vai ser só o pus, entendeu? Ele também pode ser um sinal de vermelhidão acentuada. Você vê que uma das glândulas está com um sinal de inflamação. Por exemplo, pensa sua perna. Se você passa numa cerca e rasga a perna no arame, sua perna vai ficar inchada e avermelhada, certo? Os órgãos, a glândula mamária principalmente, são a mesma coisa. Então, se a gente vai observar presença de abscesso e vai observar coloração normal. Se a gente vê que a coloração também está normal, que está muito avermelhada e tal, pode ser um sinal de mastite. Pode ser é, sinal avançado de gestação, né? Quando começa a produzir o colostro, ela vai ficando avermelhada também, mas pode ser um sinal de mastite. E mastite, como a gente comentou anteriormente, é DIF. Outra observação aqui que eu coloquei foi a respeito da inspeção de testículo e vergalho, né? Para a inspeção de testículo e vergalho, a gente vai observar aspecto geral, como volume, o aspecto, a coloração e a presença de sinal inflamatório, que é isso que eu falei, de vermelhidão, de aumento de volume, esse tipo de coisa. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai condenar sistematicamente tudo que é lesão restrita e desviar para o DIF tudo que for lesão inflamatória. Então, por exemplo, exemplo de lesão restrita. Às vezes você tem ali um, um testículo com tamanho diminuído, por exemplo, como já aconteceu várias vezes. Ou então um testículo que você vê que ele está com um pouco de aumento de volume, mas aí quando você corta, você vê que ali só tem um, um líquido esbranquiçado, normal, sem cheiro, sem cor, um líquido transparente, por exemplo, numa hidrocele. Você vai condenar aquele testículo na linha mesmo. Agora, se você chega lá e você olha que o testículo está muito aumentado, você corta, está extremamente avermelhado, então tem presença de pus, algum tipo de abscesso, secreção, tem cheiro, aí você sabe que é uma lesão de origem infecciosa ou então inflamatória. E aí você vai desviar para o DIF. Mesma coisa, por exemplo, para vergalho. Você vê que tem uma lesão muito restrita ali no vergalho, você vai condenar aquele vergalho por lesão restrita, alteração restrita. Agora, se você vê ali que aquele vergalho está muito inflamado, ou então tem aquelas presenças de balanopostite, como a gente já abordou em outros treinamentos, aí o que que a gente vai fazer? Desviar para o DIF, porque pode ter repercussão na carcaça. Aí aqui a gente vai dar uma observada no encontro mamário. Aí, primeira coisa, abrir o linfonodo, incisou profundamente as glândulas mamárias, incisou de um lado, incisou do outro, observou aspecto, consistência, palpou, viu que não tem nada, segue o jogo. O que que a gente pôde prestar atenção aqui? Na presença de leite, né? A gente viu aqui a presença de leite, de fragmento de leite. Então, apesar da glândula estar com a coloração normal, não evidencia nenhum tipo de lesão, mas ela estava com a presença de leite interior. Então, a gente vai condenar essa glândula mamária e marcar no ábaco como alteração restrita. Vamos ver novamente o vídeo. Aí, incisão do linfonodo retromamário.
Aí, pessoal, dando continuidade agora, a gente vai ver o exame da glândula mamária, lembrando daqueles 4 passos da inspeção. Visualização, palpação, incisão de linfonodo e incisão da glândula mamária. Pode ver aí, incisão do linfonodo, incisão profunda da glândula mamária, palpação e visualização. Esses são os passos da inspeção do úbere. A gente viu aí que a glândula mamária ela apresenta uma coloração normal, mas devido à presença de leite, a gente deve condenar como alteração restrita. Bom, na linha 1, o que que a gente encontra geralmente? A gente vai encontrar as mastites, como a gente comentou, né? Então a gente tem o que? Mastite aguda e mastite crônica. O que que é a mastite crônica? É aquela lesão já mais antiga, você não vê praticamente mais ali presença de pus ou até encontra alguma massa ali, você vê a glândula ela se encontra com tamanho diminuído, você vê que o teto, às vezes ele apresenta algum tipo de lesão, aquele teto que pedra, né, que a gente ouve muito falar na propriedade rural, o peito da vaca pedrou. Esse tipo de coisa é a mastite crônica, que a gente considera uma alteração restrita. E o que, que seria uma mastite aguda? Mastite aguda seria aquela que a gente tem a alteração de linfonodo ou alteração, presença de secreção purulenta. A gente vai ter uma vermelhidão, uma coloração anormal da glândula mamária. Geralmente são esses sinais que eles vão identificar o que, que é uma mastite crônica, o que, que é uma mastite aguda. E em ambos os casos, a carcaça deve ser desviada para o DIF. Em relação a testículo e vergalho, o que, que a gente vai ter principalmente? A gente vai ter a balanopostite ou acrobustite, que é relativamente comum a gente encontrar, né? Principalmente em touro de descarte. É, e aí, geralmente o animal aqui ele acaba tocando bastante na no capim da propriedade rural, principalmente aqueles capim grande, mombaça, MG5, e acaba lesionando aqui essa região. E por lesionar, ela acaba ficando mais estreita, ele não consegue mais recolher o seu órgão genital e aí acontece esse tipo de infecção, né? Então ela é uma infecção que acontece de fora para dentro, né? É uma infecção ascendente. Então, por que é importante enviar esse tipo de lesão para o DIF? Porque às vezes você tem uma infecção aqui que ela pode ser localizada, mas ela pode subir e atingir outros linfonodos, sendo necessário aí, por exemplo, uma condenação de traseiro ou coisa do tipo. E aí a gente só vai verificar se essa lesão ela teve algum tipo de impacto da carcaça lá na linha H, onde a gente vai fazer a incisão dos linfonodos da parte traseira da carcaça, entendeu? Então é sempre importante identificar com a chapinha numerada, identificou o órgão, identificou a carcaça, mandou para a bandeja e depois que mandou para a bandeja é DIF. Bom, o mesmo vale aqui para as orquites, né? O que que a gente vai ter principalmente aí em testículo? A gente vai ter a presença de orquite. Então, quando você palpar, o que que você vai perceber? Que tem um aumento de volume ou que tem uma diminuição ou alteração da consistência. E aí o testículo basta você visualizar. Mas se houver necessidade de fazer incisão, você vai fazer incisão. E aí você vai olhar para ver se tem pus, se tem algum outro tipo de conteúdo, se tem aumento de volume. Você vê que está muito volumoso, está muito vermelho, tem presença de pus, é caso para DIF. Aí, como eu falei, né, se tem um aumento muito discreto, você vê que tem aumento. Quando você corta ali é sangue decorrente de algum traumatismo ou algum tipo de conteúdo translúcido que
não tem sinais de infecção, aí não tem necessidade de mandar para o DIF. É uma alteração restrita e você condena na linha. Perfeito?